Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Olha só, ele escreveu um livro em 2011, mas ficou ali guardadinho, né? Muito antes disso, ainda quando morava por aqui, por perto, na região metropolitana do Recife, ele já fazia música, fazia som, fez algumas coisas com desenhos, artes plásticas, assim, umas coisinhas, umas capas aí que a gente vai conversar sobre, né? Vamos desenterrar essas coisinhas bacanas também. Aí passou a escrever, passou a produzir umas coisas muito legais, e quando foi em 2017, picou a mula, foi bater em Portugal, ora pois, né? Mas não deixou a veia artística de lado. Muito pelo contrário, passou a dar uma atenção ainda maior, mesmo com a distância, às bandas e artistas que estavam aqui por essas bandas. Eu estou falando de Fred Anjos, que durante esse período de pandemia também abriu o seu perfil, né, o seu canal no Instagram, para bater papo, trazer a galera, conversar sobre, né, o mundo da cena independente, o mundo musical. E levou muita gente para lá, cara, para conversar, viu? Para o espaço dele lá. E eu mesmo acompanhei vários programas. Muita gente às vezes ficava aí, a galera dizia: César, ó, a gente tá com convite para falar com o Fred, vamos para Starfleet também, e por aí vai. Então, maravilha, maravilhoso, esse lindo, esse cara que tem um peso pesado. E vamos falar sobre este livro, um pouquinho de sua carreira e sua história, aqui, agora, na sua Starfleet Music, no seu Live Nights de hoje. Eu estou falando de Fred Anjos, que já está aqui conosco, e eu já vou chamar ele aqui para a nossa nave, porque o homem está aqui. Vamos lá, Fred, vem-te embora, sobe aqui na nossa nave. Olha aí, a cadeira pelo menos está lá, né? Agora sim, chegou. Chegou o homem. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Siciliano. É um prazer enorme poder conversar um pouquinho aí com vocês sobre arte, sobre cultura. Queria agradecer demais pelo convite e agradecer a todo mundo que está entrando. Já vi um monte de gente boa aí, João Queiroz aí, do Lopes. Sim. E um monte de gente que está entrando. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão por aqui. Cara, já tem um tempo comprido que a gente estava paquerando esse papo contigo, né? Mas assim, as agendas suas, da gente aqui, às vezes a gente ficava de olho, né? E tivemos algumas mudanças ao longo do percurso, e o papo não pôde acontecer antes, o convite não chegou antes, mas assim, quando a gente sentiu, quando a gente viu, né, que você estava lançando esse livro, e que agora vai estar trazendo aqui para o Recife, né, esse lançamento, digamos assim, segundo lançamento, só que em forma de pocket show, aí disse, cara, ó, não vamos adiar mais não, a hora é agora, porque o homem está aqui em Terras Brasílias e ele vai fazer esse show essa semana, então tem que ser agora, quer nem saber, cancele tudo que vai cancelar e traga o Fred Anjos, que a gente tem que bater esse papo com ele. Então é uma alegria, satisfação gigante minha, nossa, de todos poder recebê-lo aqui na nossa nave, é um prazer gigantesco mesmo, cara. Antes de começarmos, e não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia, né, aqui, vamos trocar várias ideias, né? Parabéns pelo seu livro, parabéns pela pessoa, pela garra que você tem, pela visão que você tem, é muito importante isso, né? Se você que está acompanhando a gente pela primeira vez, está vendo pela primeira vez o Fred Anjos, vai lá no canal dele, Fred Anjos Oficial. O cara manda muito bem. Porque, olha, eu falei artista plástico, me corrija aí, artista plástico, porque né, aquele negocinho da capa lá, que você fala, músico, escritor, deve ter, se duvidar, até bailarino, dançarino, faz tudo, ele produz, mas também virou comunicador, né, apresenta o programa dele lá. Fred, se apresente um pouco aqui para as pessoas que talvez ainda não o conheçam. Muito obrigado, Ceciliano. É engraçado que eu estava assistindo o da Deza, né, que foi o bate-papo passado, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que nós temos uma formação em comum, eu e a Deza, somos formados em relações públicas, eu sou um comunicólogo também, porém eu nunca
sem ser o estágio, nunca exerci a função de relações públicas. E a minha função de comunicólogo é hoje o que eu faço, meu Conversa com Anjos, né? Que agora eu estou de férias, né? Vou ficar 3 semanas sem fazer o Conversa com Anjos e depois vou voltar com tudo, né? Que é um bate-papo que eu tenho muito parecido, né? Com a que vocês aqui do Live Night têm, que é trazer artistas e conversar um pouco com esses artistas independentes. E é isso, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Estamos aí, eu estou muito orgulhoso de poder vir fazer esse, digamos que, lançamento no Brasil do livro A Morte das Coisas que Acredito. Ele teve o seu lançamento oficial na Feira Internacional do Livro de Lisboa, o ano passado. Foi bem bacana, para mim foi uma surpresa, eu não sabia nem que eu ia poder participar daquilo. O meu primeiro livro, de repente, já receber um convite maravilhoso lá do pessoal da Feira do Livro, para mim foi encantador, foi inesquecível. Uhum. E agora poder vir aqui e apresentar não só o livro, mas a trilha sonora do livro, que tem vários artistas bem bacanas, inclusive um deles está aí, que é o Pacua Viasat. Mas tem o Velho Mangaba, tem a Karina Maiara, tem o pessoal do Sob Efeito Q66, tem muita gente bacana que cederam suas músicas para que pudesse a pessoa que escutar a trilha sonora ter uma noção do que fala A Morte das Coisas que Acredito. E fico muito agradecido a todos esses artistas. A Recife está me apoiando, porque assim, quando eu lancei em Lisboa, eu recebi o convite da Casa Balaio, que é onde eu vou fazer o show de apresentação da trilha sonora nessa sexta-feira. Então, você que está em Recife e quer ouvir a trilha sonora, passa lá na Casa Balaio sexta-feira, às 7 da noite, essa sexta, que a gente vai ter um bate-papo do livro, e vai ter canções, e vai ter convidados especiais. Rapaz, olha, eu vou entrar em contato com o pessoal da Casa Balaio para saber se a fundação deles lá tá em dia, tá em ordem, porque vai ser uma galera de peso, viu? Vai ser, olha, vai ter esse homem, vai ter esses artistas aí, esses convidados. Eu não sei quais spoilers você pode dar, mas nós adoramos spoilers aqui nesta frente, né? Mas pelos alguns nomes que eu já vi que fizeram parte, né, dessa trilha sonora do livro, né? Eu imagino que alguns, talvez não todos, devam estar lá, e vai ser um negócio bom, né? A Casa Balaio fica em Casa Amarela, isso? Corrijo. Fica em Casa Amarela, sim. Eu não sei exatamente a rua, eu peço desculpa, realmente eu não decorei. Essa semana foi super corrida para mim, mas quem tiver curiosidade, até para você poder saber onde fica melhor, entra lá no meu Instagram e segue, que você vai saber. É um brechó, é um centro colaborativo, na verdade, tem vários brechós, tem muita coisa bacana, com preço bacana, e eles fazem música eventualmente, né? Não é sempre que tem música. Então, ainda quando eu lancei o livro em Lisboa, eu recebi o convite, né, das meninas que fazem parte dessa parte da comunicação do Casa Balaio. Fiquei super feliz, e aí a Dani disse: Fred, quando vier ao Brasil, vem lançar o livro aqui. Eu disse: feito. E foi dois que eu aceitei de cara, um é Casa Balaio, que eu já estou falando, e no sábado eu vou estar no Caldinho da Paizinha. Só que o show do Caldinho da Paizinha vai ser menos bate-papo do livro e mais show, que vai misturar tanto músicas da trilha sonora, músicas minhas, dos artistas que participaram, e vou fazer uma mesclagem interpretando vários artistas aí, da MPB, do rock, do pop, coisa que eu gosto muito de fazer, e sempre quando tem a oportunidade faço. Eu acho que vai ser bem bacana esses 2 dias, 2 únicos dias, e depois eu tinha até outros lugares para ir, mas eu acabei cancelando, porque eu ia saber que ia ficar uma coisa muito corrida e eu não ia conseguir tirar férias. Aí eu disse: não, peraí, 2 dias eu acho que vai ser massa, vai ser suficiente. Vai ser pouco, mas vai ser gostoso. Mas artista tira férias trabalhando, rapaz. O artista viaja de férias, tirei férias dos pais, vou viajar e descansar. Chega lá, pega um violão, pega um negócio, pega um microfone. Artista é assim, não tem isso não. Mas
Eu vim tirar férias, estou trabalhando, estou fazendo um projeto ainda para Portugal, né? Inclusive do Dia das Mães, que eu entreguei, depois chegaram as mães que atrasadas ainda, estão me mandando ainda. E eu estou ainda terminando esse trabalho que já está atrasado. Então, eu estou de férias, mas estou trabalhando. Só que ainda não estou aí. Aqui eu estou fazendo a parte de artes plásticas, né? Que é alguns projetos para uma empresa. E estou aí, todo corre. Olha aí. Então, veja só, antes da gente falar mesmo do livro, porque tem umas questões que eu queria levantar sobre ele, né, até mesmo para deixar aguçar bem aqui. Rapidamente aqui, eu só vou agradecer a todos que estão acompanhando a gente, que entraram, saíram, que voltaram, que já teve uma galera muito grande aqui. Eu agora resolvi usar o termo galera, não sei porquê, né, gente? Enfim. Então, a galera entrando aqui, a Dani Oliva entrou aqui com a gente, o pessoal que você falou que vai tocar lá, porque, deixa eu cuidar aqui, veio. A minha rainha, Paizinha, tá aí. Paizinha tá aí. Mas tem um pessoal também que você vai tocar por lá também no sábado. Eles estavam por aqui, né? Que você falou. Caramba, não tô conseguindo encontrar. Caldinho. Tava o Paco, eu vi que Paco entrou aí. Uma galera boa. Uma turma muito boa, na verdade. De respeito, viu? Muita gente boa. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Antes da gente entrar no seu livro, que se chama A Morte das Coisas que Acredito, né? Que eu não sei como é que você conseguiu colocar tudo isso só no livro. Se fosse para eu colocar a morte das coisas, sobre a morte das coisas que eu acredito, eu tenho que ser um compêndio, sabe? Tinha que ser a coleção de Musashi, olhe lá. Mas, antes da gente chegar nele, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Como eu falei aqui no começo, né? Você transita, né? Você transa muito bem, né? Você veio na sua formação aí, né? Ainda em Recife, né? Com essa história das artes plásticas, né? Desenho e tal, capa de revista, e outras coisas, lá no comecinho. Música, você tinha banda, inclusive, aqui em Recife, né? E aí começou a escrever e tal, tudo isso. Qual é o... Eu queria saber de você, Fred, queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando a gente. Qual é esse fio que você segue? O que é que te motiva a não só transitar entre isso, mas qual é o ponto que liga cada um deles para trazer você, inclusive porque o seu livro tem uma trilha sonora, né? Então eu acho muito interessante tudo isso. Como é que você faz esses pontos, essas ligações aí entre essas artes todas que você costura na sua vida? Cecília, eu costumo dizer que eu, primeiro de tudo, eu sou um sonhador e sou um apaixonado. Eu costumo me apaixonar pelas coisas de uma forma muito intensa. E sempre eu sonho muito. Mas eu acho que um dos pontos que me faz mesclar e fazer muita coisa ao mesmo tempo é que eu vim de favela. E na favela a gente tem que se virar. A gente é pedreiro, a gente é encanador, a gente pinta a casa, a gente... Sabe, eu costumo dizer assim, que na favela a favela ela te dá poucos meios, né? E tem dois principais, né? Eles não são o geral, mas são os principais. Ou tu vira um faz-tudo para sobreviver, ou tu tenta de uma forma ilegal, seja com droga, seja com roubo. E eu vim de uma família muito ética, sabe? Hoje é o aniversário da minha mãe, inclusive, eu estou aqui na casa dela. A gente acabou de fazer aqui uma festinha em Fuzuê. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, tenho muito orgulho do meu pai, né, que me passou, que me formou o que eu sou hoje. Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai só fez até a 4ª série, mas são os exemplos da minha vida. São pessoas que me formaram eticamente, e eu tenho muito orgulho disso. E eu acredito que por eu ter nascido nesse meio, na favela, e por ter escolhido o caminho que talvez para alguns seja o mais difícil, que é batalhar para tentar conseguir alguma coisa, isso me tornou um pouco mais criativo, eu acredito, por eu ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso eu levei para a minha vida, né? Para tudo. Por exemplo, eu tinha uma banda, a Arca de Pandora, em que a gente misturava tudo de arte. A gente lia livro, a gente recitava poesias, levava quadros e pintava quadro enquanto cantava. Então a banda era uma mistura de arte cênica, mistura de dança,
misturas de ritmo, né, que a gente bebeu ali da fonte do Mangue Beat, então a gente misturava muito a música do terreiro com maracatu, com rock. E essa mistura cultural, ela sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Sempre eu gostei muito de misturar as coisas. E eu acho que o livro foi mais uma oportunidade de eu poder misturar um pouquinho mais das coisas que eu gosto. Porque o livro, ele basicamente é um livro que fala... É um livro, apesar de ser um livro narrado, quem faz a narrativa é a morte, mas ele é um livro que eu considero um livro de uma narrativa poética, porque a morte ela não vem com o sentido de falar desgraças ou coisas assim, mas é um sentido mais poético. E também filosófico, que são coisas que eu gosto muito de poesia, gosto muito de filosofia. E eu tentei trazer isso para o enredo do livro, e como eu sou músico e gosto de música, eu disse, por que não fazer uma trilha, né? Eu ouvia as músicas dos meus amigos, né? Eu dizia, nossa, essa música aí tem a cara de quando o Pedro Blunt estava querendo pular da ponte, sabe? Então vinha aquelas luzes, eu disse, cara, então será que se eu fizer uma trilha aqui, convidar os amigos topam, será que isso vai ser legal? Bem, não tenho nada a perder. E todos os amigos e colegas que eu convidei por gostar daquela letra que parecia ter sido feita para o livro e não foi, toparam de cara e eu fiquei muito feliz. E eu acho que é isso. Eu acho que tem essa coisa essas interconexões que existem, eu acho que tem um pouco a ver de onde eu vim, né? Dessa comunidade pobre que hoje estou, e por esse sentido de tentar aglutinar tudo que é arte e aglutinar tudo que eu gosto num lugar só, numa panela só. Ótimo, essa pluralidade cultural que você tem, como você falou aí no começo, né? Pelo meio que você foi crescendo e pela opção que você teve, pela decisão que você tomou de eu não vou seguir o caminho ilícito, eu vou pelo caminho daquele construtivo. Né? Pode demorar, mas eu vou conseguir. Né? E aí você juntando tudo isso, até porque nesse meio você tinha muitas referências culturais, como você falou, o terreiro e outras coisas mais, né, que são artistas diversas, com várias artes misturadas ali dentro, né? Física. Então isso sim é um caminho que poucas pessoas, eu costumo pensar, às vezes eu não exponho muita coisa aqui nos programas, né? Mas vez por outra eu pincelo assim. E eu me senti agora no desejo, sabe, diante da sua fala, da sua inspiração, dizer que quando o artista ele pega a sua arte crua, ele pega aquilo cru e começa a montar, é como um cozinheiro, como alguém que está na cozinha, que vai preparar alguma coisa, que pega elementos daqui e dali, que às vezes nem conhece, vai pesquisar sobre alguma coisa e vai testando, vai colocando uma coisa aqui, uma coisa ali, aí prepara o prato. Aí às vezes não fica como ele queria. Muita gente gosta. Aí não é como ele queria. Aí ele vai fazer de novo, até chegar no ponto que ele quer. Né? Então eu acho que nesse momento, sabe, como eu falei no começo, eu acho que esse é o momento para você estar, inclusive, aqui nesse papo. Porque você chegou para fazer esse lançamento no Brasil do seu livro, com esse Pocket Show. E nesse lançamento, eu tenho certeza que você vai estar aqui na sua terra, passando filmes e mais filmes na sua cabeça, né, na sexta-feira, lá, quando estiver vendo a galera, todo mundo. É o seu livro, é você ali, é o seu legado. E além de ter o seu legado, uma coisa maravilhosa é você estar perpetuando também o legado de outros artistas, como você os trouxe para o seu livro. Né? O pessoal da Sob Efeito Q66 está por aqui também, chegaram por aqui. Né? O próprio Enio, né? Enio Homem Borba, que eu olhei, eu olhei assim, fiz, miserável, ele pegou até Enio pro livro, rapaz, coisa maravilhosa, né? Isso é bom mesmo. Então, meus parabéns, né? A pergunta foi realmente para isso, era uma curiosidade minha, né? Qual é a base fundamental, assim, artística, né? De onde veio o Fred Anjos? E agora todo mundo já sabe de onde veio o Fred Anjos, e sabe que as coisas que ele faz
têm fundamento, são puras, são nascidas, eles são verdadeiras. Seu livro, seus futuros livros, né, vamos colocar assim, né, suas músicas e por aí vai, seus trabalhos, etc. Né? Mas eu queria agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui conosco, que foram chegando, né, a gente sempre tem que falar, é muita gente, cara, se eu for ler aqui, vai precisar de 2 programas, né? Que a gente não estende tanto assim o programa, o papo é ótimo, mas a gente vai, porque depois isso aqui vira um podcast, então a galera vai estar ouvindo agora na sua plataforma, junto com os programas do Rádio Flip, então deixa lá. Mas, ó, tem gente aqui, ó, só pra você ter uma ideia, aqui eu tenho algumas telas, sabe? Então, ó, eu tô olhando para a nossa tela aqui, tem algumas pessoas, né, que foram entrando, saindo, voltando, mas também temos, ó, pessoas acompanhando pela Twitch, pelo YouTube e pelo Twitter também. Então, para todos vocês que estão aqui, cheiro no coração de todos, garanto que vocês, ó, só para lembrar para quem chegou agora, antes que saia, porque às vezes o pessoal vem e volta, né? Aquela coisa, né? Sexta-feira, Fred, faz um merchan rapidinho aí para a gente passar para o próximo top. Faz aí, sexta-feira, avisa o povo. Sexta-feira, nos melhores cinemas da cidade. Não, é mentira. Sexta-feira, Casa Balaio, em Casa Amarela, às 19 horas, tem um pocket show, a trilha sonora do livro A Morte das Coisas que Acredito, e tem participação de 2 pessoas muito top que está na trilha sonora, que aqui o final, fica aí até o final para ver o bate-papo todo, que eu vou dizer quem são essas 2 pessoas que vão participar comigo lá. E sábado tem Caldinho da Paizinha, que vai ser menos conversa, que eu vou conversar na sexta-feira sobre o livro e vou cantar um pouco, mas no Caldinho da Paizinha vai ser menos conversa e mais show. Mas vai para os 2, vai ser massa, das 2 formas. São shows diferentes, um é com banda e o outro é acústico, então vai ser coisas diferentes. Sexta-feira lá em Casa Amarela, não é isso? E o sábado onde é que fica? E sábado, onde é que fica? Caldinho da Paizinha em Areias. Eu vou, quando terminar aqui, depois eu solto lá o fly. Já tá rolando o fly do Caldinho da Paizinha. Eu só não soltei aqui ainda, porque como tinha o bate-papo de hoje, eu não queria estar colocando um fly em cima do outro. Eu queria deixar passar a nossa conversa, mas hoje à noite mesmo eu já ponho lá o fly do Caldinho da Paizinha para vocês sintonizarem e chegar lá também. Maravilha. Quer dizer que vai ser em Areias, né? Daqui da nave a gente consegue ver Areias bem nitidamente. Opa! Fred, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre este seu produto, cara. A Morte das Coisas que Acredito, né? Tem a história aí, né? Uma ficção, né? Do Pedro Blantes, como você falou, né? E é um livro que eu tenho que admitir, eu ainda não li, e eu vou perguntar, antes de você falar sobre ele, você já diz logo de cara onde é que as pessoas conseguem seu livro, por favor. Fora na sexta-feira que vai ter lá, né? Por gentileza. Ele está em várias plataformas virtuais, Siciliano. Está no Amazon, está na Americanas, está na FENAC. FENAC temos no Brasil também, né? Eu acho que sim. Eu acho que não aqui em Recife, mas eu acho que tem em São Paulo, tem em alguns locais. Em loja física, eu sinceramente não sei dizer. Eu acho que em loja física aqui não temos. Ele está, por enquanto, em lojas. Você compra um livro físico, porém em lojas virtuais. E pode comprar ele também, o livro virtual, né? Eu acho que é virtual, né? O e-book, né? O e-book. No caso, o e-book é bem mais em conta, né? Sim. E-book é bem. Eu acredito que o e-book deva custar 17 reais. E quem está na Europa, ele custa 5 euros. E para quem quer, eu quero o livro, eu não quero esperar, não quero entrar na internet, já pode ir a partir da sexta-feira nesses 2 pontos, que é o Casa Balaio. O livro vai ficar disponível, inclusive livros autografados, eu vou deixar livros autografados lá, vai ficar disponíveis lá na Casa Balaio, o físico, e no Caldinho da Paizinha. A qualquer momento, pode pagar com Pix, pode pagar com cartão de crédito. Aí para dividir vai ser a política lá da loja, eu não sei se eles vão dividir ou não. Mas enfim, vai ser bem bacana e já vai vir
autografado. Agora, se você quiser autografado na hora, no momento, e ainda colocar teu nome, aí vai ter que ir sexta ou sábado. Sexta ou sábado. Daqui a pouco tem os pais, ele vai soltar lá no canal dele, no perfil dele, Fred Anjos Oficial. E quando ele soltar, a gente já copia para cá, porque a gente é desse mesmo. Né? Então você fica ligado aí. E não perde não, cara. Sexta e sábado, 2 chances para você. 2 chances para pegar esse livrão aí na sua mão. Não é possível, gente. Tomara que eles aceitem e vem. Cartão vem também. Mas vamos embora. Fred, quem é Pedro Blantes? Pedro Blantes é um menino de 13 anos, que ele sofre dores crônicas por conta do excesso de peso. Ele mora numa comunidade também bem pobre. Ele é preto. Ele tem problema com autoestima. Ele tem baixa autoestima. Ele vem de uma família religiosa, apesar dos conflitos internos sobre religião rondarem o tempo inteiro na cabeça dele. E ainda tem um tio que é ateu e apesar de não tentar convencê-lo de qualquer coisa, mas o tio às vezes esclarece muita coisa sobre as dúvidas religiosas que ele tem. Mas basicamente é um menino transtornado com seu corpo, com sua cor e com o lugar de onde veio. E ele sofre esses problemas de uma forma bem, eu diria que comum para um adolescente com essa estatura, né? Mas ele não é, às vezes as pessoas perguntam, é uma história real, existe um Pedro Blantes, existe, ele é baseado em alguém? Não, é pura ficção, é uma coisa mesmo criada, não existe. Deve existir vários Pedro Blantes. Assim, exatamente. Com perfil eu conheço alguns, mas não me baseei em nenhuma pessoa especificamente para poder criar, não. E de onde foi que surgiu essa ideia? Porque você começou a escrever isso em 2011, né? Ou ficou pronto em 2011, não me recordo agora. Mas de onde foi que surgiu essa história, essa ideia? Eu comecei em 2011, exatamente. Ele fazia 10 anos que estava engavetado. A ideia surgiu porque sempre eu quis escrever um livro, né? Só que eu nunca conseguia. Eu começava e nunca conseguia terminar. E essa coisa de contar história e de ouvir história é uma coisa que eu gosto muito. Eu fazia história em quadrinhos quando eu tinha 7 anos de idade. Eu criava meus próprios personagens, fazia as histórias e tal. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. Então, quando eu comecei a escrever, a pensar numa coisa do tipo... eu sempre tive um pouco de medo da morte, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar no sentido... Qual seria a desculpa, né, se a morte pudesse ser entrevistada? Dissesse, então, fale para nós o que é a morte. E ela conseguisse dizer para a gente o que é a morte, o que existe depois dela. Então, o pontapé inicial surgiu daí. E foi bem bacana, porque foi um autoconhecimento muito grande. Eu acabei por mergulhar muito dentro de mim, acabei descobrindo muita coisa sobre mim, e acabei matando muita coisa em que eu acreditava, sabe? O medo da morte foi uma das coisas que eu matei depois que eu escrevi o livro. É uma espécie de realmente em tentativa de um certo autoconhecimento. Eu acabei me conhecendo um pouquinho mais, eu não me conheço, mas a partir disso eu conheci uma parte que eu não conhecia minha, e uma das coisas que morreu foi o medo da morte. Eu já ouvi muito isso, inclusive eu penso assim também, que para a gente se conhecer, para a gente... Um dos caminhos, né, de autoconhecimento é você expor aquilo que você pensa para você poder ler para si ou ouvir para si. Às vezes as pessoas tem pessoas que gravam sua voz, as histórias dela, fazem um diário, um áudio diário, né? Ou então escrevem e depois vão lá. E com o tempo elas nem percebem essa morte dessas coisas que elas acreditavam em determinada época, mas com certeza, se você está vendo a gente, em algum momento você escreveu alguma coisa ou falou alguma coisa que você vai ver hoje em dia e diz, cara, eu era tão assim naquela época, né?
eu acreditava nisso, eu falava nisso, isso aí não faz mais parte de mim, né? Então, eu acho que você colocar isso para você é a famosa terapia do espelho, né? Você se olhar. Se você ficar 1 minuto olhando para você no espelho, sabe? Você começa a conversar consigo ali, você fala, bota tanta coisa para fora, né? Que você acaba se curando e se conhecendo. Então, esse seu processo, né? De colocar num livro isso tudo, né, eu acho que, como você falou, né? Teve esse bônus, né, na sua vida. Então, eu acho muito, muito bacana. Que bom, né? Não foi somente porque um livro que você escreveu, que bonitinho, eu estou com a história na cabeça e vou escrever aqui e tal, porque eu acho legal. Não, eu acho que você buscou, sim, suas águas mais profundas para poder colocar ali, mesmo não sendo um livro, né, de autocrítica, nem autorrelato, nem baseado em ninguém, apenas nas coisas que você pensava, que é normal, todo mundo que escreve, faz música, tem pontos de referência da sua própria vida, não é verdade? Sim, sim. Tem um pouco de cada personagem em mim, né? Eu tenho um pouco do Pedro Blantes, eu tenho um pouco do Alfredo, que é o tio. O próprio nome é Alfredo, né? Se você tirar o início e o fim da Fred. Então, eu acho que eu tenho muito do Alfredo, eu tenho muito da própria morte, falando, as dúvidas, que a morte, quando a gente vai imaginar aquilo, a gente pensa que ela, por ser uma espécie de deus, de deusa, a gente acaba por acreditar que ela é tão superior que ela não tem dúvida, ela já viu tanta coisa que ela não tem dúvida, e a morte nesse livro ela parece um pouco mais humana, porque ela tem muita dúvida. Tem uma passagem do livro que ela diz assim, me perguntam se Deus existe. E a morte responde que ela não sabe e não está nem preocupada em saber se existe, porque o papel dela não é aquele. Então, tem muitas coisas assim que quando a pessoa começa a ler o livro e às vezes imagina que a morte é uma entidade superior, que ela tem uma cabeça a um nível muito superior, em algumas partes do livro parece que sim, em outras não. Ela parece estar tão humana quanto nós, sabe? Eu quis trazer eu quis humanizar um pouco essa parte do aspecto da morte, do que a gente pensa a respeito dela, sabe? Eu quis deixar ela dar um tom mais natural mesmo para os diálogos da morte. Apesar de ela não dialogar com ninguém, ela faz um autodiálogo, né? Ela tá narrando a história o tempo inteiro. Às vezes ela pergunta, ela diz, eu lembro daquela primavera, daquele domingo que cheirava a uma rosa, e ela começa a citar aquilo como se ela realmente lembrasse de cada detalhe de toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ela parece se perder em algumas coisas, principalmente quando essa coisa tem a ver com Deus, uma entidade que está acima dela. Sabe? Então é uma coisa que ela também não compreende. É como se ela dissesse assim, eu sou um tipo de Deus, porém existem coisas acima de mim que eu não consigo entender, mas também não estou nem aí para isso. Eu estou aqui para fazer o meu papel, esse é o meu papel. O que existe acima de mim é como os degraus da maçonaria, eu não sei, eu não consigo compreender o que vem acima de mim, só se um dia eu chegar lá. Então acho que tem muito disso nos diálogos da morte. Tenho muito do Gustavo, né, que é o psicólogo do Blantes. Tenho muito da mãe do Blantes também, que é a religiosa, né. Então eu acho que tem um misto de tudo. As pessoas às vezes perguntam para mim se o Blantes era eu, e eu digo, não sou eu, mas também sou eu. Tem parte de mim também. Peraí, eu fui chamado ali pela minha mãe. Eita! Eu já vou aí. Deixa eu terminar aqui. Espera que ele já vai, já tá indo. Lembrando, parabéns para a mãe, certo? E muito obrigado. Estou dando parabéns aqui para a senhora, viu? Muito obrigado. Não só eu acho que muita gente aqui também deve estar mandando parabéns para ela, né? Boas energias para ela. Né? Lembrando que o homem criou uma invenção maravilhosa hoje em dia chamada Uber, que entrega um negócio, um pedaço de bolo maravilhoso, né?
Dani Oliva que o diga. Mas vamos voltar aqui, Fred. Não vou tomar muito teu tempo, não. Você tem uma festinha aí para ficar com sua mãe tanto tempo fora, né, bicho? Você tem que curtir realmente esse período. Não, fique à vontade. A festa já foi. O pessoal até já foi embora. Tá só ela aqui. Aí tá vendo? Então, tá maravilhoso. Como você colocou agora, né, a humanidade, desde que se entende por humanidade, criação humana, o ser humano, ele sempre criou referências para explicar aquilo que ele não compreendia, né? Ele sempre criou imagens, sempre criou visões, né? E aí você cria as histórias em cima e você pode levar para o lado que você quiser, né? Fato, assim, se eu for puxar para o lado científico da coisa, né, a gente sabe que nós vivemos num planetinha dentro de um universo gigante, né, dentro de uma Via Láctea, um cosmos, que é só um pedacinho, uma Via Láctea do cosmos, e por aí vai. E nós somos feitos de fragmentos do cosmos, todos nós, né? Tudo que tem aqui veio de fora, e isso é irrefutável, né? Mas a humanidade sempre criou, né, suas personificações para explicar, né, para demonstrar e, enfim, exemplificar seus medos, seus anseios, né, seus receios, e tentar explicar coisas que buscavam, né, algum entendimento. Como não tinha, e criava alguma coisa para tentar chegar. Por que eu fiz esse Paranauê todo, né? Para exemplificar exatamente todos os personagens que você colocou aqui, a forma como você se espelhou pedacinhos seus nele, né? E eu queria perguntar para você, Fred, ouvindo isso tudo que você falou, né? Eu queria perguntar para você, deixa eu dar um alô aqui para Cassiola, porque se eu não der um alô para Cassiola, ele vai surtar, ele está acompanhando a gente pela Twitch. Cassiola. Mas, para você, Fred, quem é a morte? É aquele anjo que vem ceifar as vidas? É aquela criatura que vem corrigir? É aquele carrasco? É um ser humano perdido? Quem é a morte para você? Personificada. Eu acredito muito no fim de tudo, sabe? Eu acho que a morte, ela não é no fim de tudo e o começo de uma nova coisa. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido religioso, mas no sentido material, do carbono mesmo, né? Somos feitos de carbono, então eu acredito que quando a gente deixa de ser o que a gente é agora, a gente vai ser alimento para bactérias, para vermes, para plantas, a gente vira adubo, essa planta cresce, vai alimentar outras pessoas. Eu acho que a gente vive a partir daí, sabe? Nessa reciclagem o tempo inteiro, nesse ciclo maravilhoso que a gente tem de vida, né? Da vida de um contexto geral. Então, eu vejo a morte, se ela aparecesse em um formato, né, de alguém, de um personagem, a morte, não a maneira de que a pessoa morre, né? Que aí já é uma outra situação, mas a morte, enfim, o fim dessa vida, eu vejo isso como uma coisa boa, sabe? Como se fosse um anjo bom. Porque imagina se a morte não existisse. De repente eu dissesse assim que queria que uma pessoa desaparecesse de mim. Então eu amarraria essa pessoa, jogaria ela no meio do oceano. Essa pessoa nunca ia conseguir ir lá. Nunca conseguiria sair. E ela nunca ia ver a luz do dia, ficar presa eternamente. Ser um tormento eterno, né? Tem uma história de uma deusa grega em que ela tinha pedido para Apolo a eternidade, né? De ser eterno. E o deus Apolo cedeu, só que ela esqueceu de pedir o principal, que era se manter jovem. Então ela ficou eterna, só que passaram-se 1000 anos e ela começou a se decompor, a pele cair, ficar velha, e ela
trancaram ela numa gaiola, ela ficou louca porque ela pedia para morrer e já não conseguia. Então eu acho que a eternidade, ela é um tormento, né? Você consegue perceber isso porque todos os vampiros são melancólicos. Todos os vampiros estão sempre tristes, estão vestindo preto, estão escuro, sabe? O tempo passa, os amigos morrem, eles ficam eternos, as mulheres morrem, eles ficam eternos, sabe? Então, acho que a eternidade, ela é uma prisão, sabe? Quando eu falo isso, eu não estou fazendo apologia à morte, eu não faço apologia à morte. Mas eu acho que a eternidade, sim, ela é uma prisão. Né? E por mais que seja boa a tua eternidade, imaginamos que vamos aqui, depois de morrer, vamos a um paraíso. E vamos viver feliz para sempre. É uma coisa meio ilusória que eu acho que ninguém é feliz para sempre. Talvez até exista, porque no outro plano a gente conheça uma felicidade eterna que a gente aqui não conheça. Outro tipo de felicidade. Isso não é uma crítica à religião. Sim. Quando eu falo isso, não é uma crítica também à religião, né, que acredita no paraíso, principalmente o cristianismo e tantas outras religiões. Mas é uma maneira de a gente pensar que, pelo menos ao nosso conceito do que a gente conhece hoje, é impossível existir algo que seja eterno, ou seja, felicidade também. Se a felicidade for eterna e não existir tristeza, como é que você vai saber que vai estar feliz? Você não tem parâmetro. Então, é preciso existir a tristeza para você ter um parâmetro de felicidade. É preciso existir um burro para você se sentir inteligente. E é preciso existir a morte para você se sentir que está vivo. Sabe? Não estou fazendo apologia à morte ou apologia ao ateísmo ou apologia à religião que prega que existe um paraíso, não é nada disso. É só uma questão de tentar refletir se a morte existisse em um personagem, como ela seria. Eu acho que eu enxergo ela como um personagem, sabe, de boa, assim, uma pessoa de boa, assim, dizer, olha, cara, porra, infelizmente, sabe, tá bom, mas tu vai ter que ir embora. Esse tempo aqui... Quando tu tá numa festa, quando tu tá numa festa legal, assim, que teu amigo já tá querendo dormir, mas ele não quer pedir pra tu ir embora, de repente ele chega assim e faz, ô, Siciliano, meu irmão, leva mal não, meu irmão, mas, pô, velho, a mulher tá querendo dormir aí, sabe, ele não quer tu levar, mas assim, pô, tem que ir. Aí você não quer ir, o cara vai e te expulsa. Eu acho que a morte é mais ou menos isso, assim. É verdade. Eu lembrei da história de um amigo meu que não tem muito a ver com isso não, mas falou de festa, fim de festa. Só lembro de uma história que ele tinha passado no Infraero e logo depois que ele passou, estava lá de boa, aí veio aquela história de privatizar, né, porto, tal, não sei o quê. Aí, bicho, como é que tá se sentindo? Ele, rapaz, eu tô me sentindo como uma pessoa que chega na festa de 5 da manhã, o pessoal já costuma desligar o som. Caramba, é por aí. Fred Anjos, olha, eu teria muita coisa para conversar com você sobre sua vida na música, sobre o seu programa, né? Então eu vou deixar um convite aberto aqui para você retornar a Starfleet Music, para a gente falar sobre o seu programa, com a vida artística, mais para frente. Tá? Deixo aberto aqui. A gente sempre, eventualmente, a gente repete, sim, convidados, porque é muita coisa. Né? E lá no passado, aconteceu a gente ficar, que derrubava, dava uma hora, derrubava o Instagram, né? A gente derrubava e voltava de novo, né? Muito comprido. Tá? Então, a gente é melhor fazer em 2 partes, que a gente volta. Mas antes, né, tá maravilhoso o papo. Antes de você dar a sua fala, tem sempre umas perguntinhas, sabe, que a gente vai selecionando assim, que a galera vai montando de vez em quando. Bota essa pergunta no teu programa, bota essa. A gente vai selecionando, né? Muitas vezes a gente sorteia, a gente não seleciona as perguntas pelo convidado, não, viu? Sorteio mesmo, né? Bota essa aí, quem sabe. Né? Então, cara, tem umas perguntinhas muito, muito simples, foram muito benevolentes dessa vez, né? Então, rapidinho, é um jogo rápido que a gente sempre faz aqui antes do término, né? Deixa eu ver por qual começa aqui. Essa aqui é muito simples, né? Não. Quando bate um desânimo em você, seja de qual for, o que é que te faz ter vontade novamente? Onde é que você se inspira?
Eu gosto muito de uma música de Oswaldo Montenegro, que ela diz assim, que a arte nos aponte uma resposta mesmo que ela não saiba. E sempre quando bate esse desânimo, eu acho que a arte é a cura, sabe? É o que me dopa, sabe? Eu sempre, quando eu vejo que eu estou triste, eu tento escrever alguma coisa, eu tento ver um bom programa, um bom podcast, eu tento escutar uma música, eu tento desenhar, eu recorro sempre à arte, sabe? Não só as que eu faço, mas as que as pessoas fazem, né? Como assistir uma boa palestra, que muitas vezes é uma coisa digna de uma arte. Eu acho que isso me motiva muito. Mas como eu sou também, como eu falei, eu sou uma pessoa muito sonhadora e sou uma pessoa apaixonada, eu procuro sempre ver, quando eu estou triste, eu digo isso para as pessoas, joga a tua mente lá para frente, porque tudo vai passar, tudo, exatamente tudo. Né? Então joga a tua mente lá para frente, te imagina quando tu estiver olhando para essa situação e dizendo, cara, que merda aquilo, ó, e tirar a onda, tirar sarro mesmo daquilo ali. Dizer, pô, que merda, velho, eu tava chorando por conta daquilo, sabe? Eu procuro sempre jogar a minha mente lá para frente quando eu não tô bem. Que isso acaba por... Sim. Massa. E aí vem uma pergunta muito parecida com essa, mas na verdade é o oposto dela, né? O que é que te irrita? O que é que te tira do sério? O que é que te tira do prumo? Pessoas que não conseguem escutar, sabe? E hoje em dia a gente está vendo isso, né, com a polarização da política. Né? As pessoas elas querem defender sua ideologia partidária, que não é nem política, mas partidária, que é o que é pior. Mas elas não conseguem te escutar. Se você tentar falar alguma coisa para ela da política que não seja partidária dela, elas não conseguem te escutar. A maioria delas. Sim. E respondem de forma muito passional, sabe? Não te dão chance de conversar. Então isso às vezes me irrita, sabe? Quando eu tento falar com a pessoa e a pessoa não deixa falar, eu simplesmente calo e tento bancar lá o animal morto para ver se o urubu não vai lá. Aliás, tento me mexer para ver se o urubu não pensa que eu estou morto e vai lá me beliscar. Eu fico caladinho, eu tenho essa tática, eu fico caladinho e a pessoa começa a falar e começa a dizer que é assim, então eu fico calado, só balançando a cabeça. E ela vai amansando e de repente a gente muda de assunto. Né? Cara, tu viste ontem o jogo, aí pronto, aí começa a falar bobagem e todo mundo gosta. Mas isso me irrita profundamente. A pessoa que não escuta me irrita profundamente. Certíssimo. Uma fruta que você não gosta. Eu já ia falar direto uma que eu gosto. Você não? Mas uma que eu não gosto é mangaba. Mangaba? Tem várias, mas mangaba. Fruta-pão, odeio fruta-pão. Eu tenho um trauma de fruta-pão. Fruta-pão. Porque quando eu era criança, a gente tinha um pé de fruta-pão em casa e comia aquilo quase todo dia. E eu odeio. Entendi. Justificado, ok. Mas, já para saciar a curiosidade do povo, qual é a que você gosta? Você já ia falar direto. Cara, eu gosto de muitas, assim, muitas. Apesar de não ter hábitos, né, de comer fruta todos os dias, mas eu gosto muito de uma fruta muito simples, que é a banana. Eu gosto muito de banana, talvez pela praticidade, tu tira a casca aí é rápido, né, mas eu gosto muito. Simples e versátil, né? Tem isso. Sim. Né? Simples e versátil. E para encerrar nossas perguntinhas aqui, antes de encerrar o nosso programa, 3 bandas, quem vai trazer a dica hoje é você aqui. 3 bandas ou artistas independentes. Eita, agora eu comprei briga. Nossa. Sabe? Cara, e agora os artistas independentes vão cair na minha cabeça. É muita gente boa, cara. Pô, você é gente boa pra caramba, cara. E colocar essas saias justas. Eu vou aliviar um pouquinho. Eu sei que são muitas, é uma galera que faz, eu mesmo aqui, cada um que eu trago aqui para o programa, ou para a rádio, ou para o videoclipe, sabe? São bandas maravilhosas e eu gosto, e sou amigo deles, das pessoas. Hoje mesmo eu estava trocando mensagens com a Jai Ferri,
a menina lá de Salgueiro, que é maravilhosa, que foi a vencedora do nosso prêmio da videoclipes do ano passado, né? Enfim, mas infelizmente mandaram essa pergunta, Fred, para você. Eu vou dizer o seguinte, não é que você mais gosta, não, é só para você indicar. Fica 3 aí, vai, para a galera que está aqui se procurar. Eu acho que se pegar a trilha sonora do meu livro, que está lá no YouTube, vai ter os artistas todos que eu gosto muito. Mas eu vou dizer, assim, 3 que eu acho fantástico. Primeiro, sem dúvida nenhuma, Karina Maiara. Eu acho ela uma poetisa, acho que ela tem uma voz maravilhosa, ela tem uma poesia muito forte na música, é incrível. Depois, aí tem a Karina Maiara e tem ai meu Deus, fugiu o nome da mulher agora. Maiara Pera, meu Deus do céu, Maiara Pera sumiu da minha vida. Maiara Pera, que é outra musicista incrível, meu Deus do céu, a mulher consegue fazer coisas incríveis na sua letra. E aí depois houve a trilha sonora, que tem gente pra caramba, aí eu vou dizer uma terceira, que também é outra mulher, que tem uma letra fantástica, mas principalmente pela garra que ela tem, uma das mulheres que eu acho mais atuante na cena independente, Dani Carmesim, sem dúvida, é uma proposta muito forte, que eu adoro. Mas, para não ser injusto, cara, ouve a trilha, que é a trilha sonora do livro, tá foda, é só gente, sabe? Massa, o Enio tá aí, eu escutei o Enio, pelo amor de Deus, eu não conhecia, eu conheci ele num bate-papo. Eu vi, eu disse, meu Deus do céu, o cara é uma mistura de Oswaldo Montenegro com Chico Buarque, é uma coisa louca, uma coisa muito, 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 muito top, muito boa. Pena que tem pouca coisa gravada, e eu tava falando, cara, porque tem tão pouca coisa gravada, tem um trabalho fantástico, sabe, tem muita gente boa, então eu acabo, se for falar aqui, tudo que eu escuto do regional, do underground, de tudo, sabe, cara, é muita coisa bacana, mas pronto, se tem as 3, e ouve lá a trilha sonora, que tu vai ver que tem muita coisa massa. Gente, olha só, tem uma pergunta X aqui, que sempre cai aqui. Fred, qual é o seu signo? Olha. Câncer. Sabia. Qual é o teu dia, Fred? Dia 10. Eita, coisa boa. Tá certo, tá errado não. Certíssimo. Então, Fred Anjos, de um canceriano para outro, cara, faz o teu merchan. Epa! Para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, nosso programa de hoje. Vamos embora. Primeiro eu queria agradecer demais a oportunidade de poder falar um pouquinho do livro aqui, Siciliano, pela Starfit Music, pelo Live Night. Muito obrigado mesmo e obrigado a todos que entraram aí, que falaram qualquer que seja coisa, ou pelo menos entraram para olhar. Depois compartilha aqui esse bate-papo com a galera, para convidar a galera para ir sexta-feira, às 19 horas, em Casa Amarela, na Casa Balaio, para ver um bate-papo massa sobre o livro e também um pocket show da trilha sonora do livro, com convidados especiais. Um dos convidados teve aqui o Paco Aviasati, o outro, o velho Mangaba, nosso querido Palmi Chagas. Então, vão estar por lá. E no sábado, Caldinho da Paizinha vai ser um show elétrico, né? O da Casa Balaio vai ser um acústico. O Paizinha vai ser um show elétrico com menos papo sobre o livro e mais ação. Vai ser mais música, não só da trilha sonora, músicas autorais minhas, de outros artistas da trilha sonora, como um misto lá de MPB, de pop rock, uma mistura que eu acho que vai ser bem bacana. Vai começar a partir das 16 horas e aí vamos até uns 10, eu acho, por aí. Mas vai ter outros artistas, né? Vai ter vários artistas aí, várias participações, né? Inclusive o pessoal da Arca de Pandora, que é minha banda, vão fazer aqui também uma gracinha por lá. Um revival? Olha só, rapaz. Então, sexta-feira, né, Eita, agora fugiu o nome. Casa Balaio. Na Casa Balaio, que fica lá em Casa Amarela. No sábado, isso. Caldinho da Paizinha, no Distrito Independente da Zona Oeste, Areias. Não é isso?
Isso. Então tá todo mundo convidado e levem seu Pix, eu digo logo, leve seu celular carregado, leve seu Pix, certo? Para comprar esse livro aí, entendeu? Porque vale muito a pena. De tudo que eu já ouvi falar, de tudo que eu já pesquisei, de tudo que já chegaram para me dizer. Então, cara, eu mesmo vou atrás do meu, não posso fazer nada. Vou atrás do meu, vou fazer um cheque, certo? Vou passar um cheque. O rachudo, mas vou, né? É porque aqui em cima, no espaço, aqui a gente tem duas cheques, sabe? Porque é bom. Fred Anjos, meu querido, muito obrigado de verdade pelo papo, pela companhia, pela leveza, pela objetividade. Obrigado por emprestar um pouco do seu talento aqui conosco. Hoje nós falamos mais sobre o seu livro, um pouco sobre você. Convite aberto para você retornar à nossa cabine, à nossa nave, mais para frente, para a gente falar sobre o seu programa. Se você ainda não conhece, segue lá, Fred Anjos Oficial. Agora ele está de férias, né? Agora está de férias. Mas ele volta lá e já bateu papo com muita gente boa, tem o jeito dele lá de conduzir, é muito legal, muito massa. Eu gosto, sempre que é possível, eu estou ali catando, entro como Starfleet, ou entrava com o meu outro pessoal, que não tem mais, né? Mas enfim, então sigam lá o Fred Anjos. Ele tem canal também, tem o perfil dele também lá no Spotify, nas plataformas, tem as músicas da o homem canta, o homem toca, faz tudo. Vai até chamar o Uber Eats para o Uber Flash para mandar bolo. Fred, cheiro, seja bem-vindo à terrinha novamente, né? Aproveite esses dias aqui, cara, de verdade. E eu tenho certeza que você vai voltar quando for voltar lá para Lisboa, você vai voltar revigorado, né, com novas ideias, e a coisa vai mudar. São aquelas fases que a gente falou, né, as reciclagens da vida. Ainda bem que elas existem, ainda bem que a vida é esse caos completo, porque se fosse tudo muito programado, era chato demais. É isso? Verdade. Ciciano, muito obrigado. Obrigado, pessoal do Starfleet Music. Obrigado ao programa Live Nights. Obrigado a todo mundo que está aqui. Ceciliano, te espero lá, hein? No sábado, na sexta e no sábado, para a gente se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia e tomar uma gelada. Rapaz, conhecer pessoalmente, muita gente fica dizendo para quer me conhecer pessoalmente, mas quando eu chego no lugar, eu baixinho, tiro essa capa aqui, ver esse alienígena verde, com duas antenas assim, é para ele lá não me ver, mas eu quero o meu livro, não se preocupe, eu vou atrás desse livro, quero nem saber, certo, gente? Então é isso, vocês podem sentir falta um pouquinho das nossas vinhetas, tal, que tocam no começo e no final do programa, porque dessa vez a gente não colocou realmente, porque vamos deixar somente para você que vai acompanhar no nosso podcast, que esse papo vai dar lá, você quer ouvir novamente de uma maneira bem legal, escuta lá no podcast, tem umas coisas muito bacanas, tá bom? Fred, meu anjo, muito obrigado, parabéns para sua mãe, né? Essa taurina massa, certo? E vamos embora, a todos vocês, um cheiro no coração, agradeço. Semana que vem estaremos com a Naíse, eu tenho que continuar dizendo Naíse, né? Nayane e Naíse, falando sobre cinema independente, ela que é diretora e também escreveu um livro chamado Lilith, e já está rolando no Festival de Cinema Pajeú, e ela vai estar aqui com a gente trocando essa ideia, toda cheia de dedo, porque ela é meio envergonhada, mas quando começa a falar, fala, viu? E é bom de ouvir mesmo, você vai sentir a força dela. Muito massa. Cheiro, agora vamos embora. Beleza? Vamos embora. Cheiro, valeu, boa noite. Tchau, gente. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.